Mestre Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca do conhecimento, tentando progredir moralmente, agradecendo principalmente por este livro bendito, que mostra exatamente as nossas falhas enquanto médiuns, enquanto espíritos que solicitaram um reajustamento mais rápido, com o benefício da mediunidade a ser exercido para os nossos irmãos de jornada encarnados conosco, ou para auxiliar os desencarnados desesperados. Faz-nos compreender que todos os benefícios que recebemos de Deus são apenas usufrutos que devemos dar contas diariamente daquilo que fazemos dessas bênçãos. Ampara-nos, Jesus, em nossa vontade de acertar, e faz-nos, observando capítulo a capítulo, verificarmos onde devemos melhorar a nossa conduta, para que consigamos assim conquistar a nós próprios. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos da noite de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Bom, vou focar nessa frase que o Flávio falou: amparo no Jesus na vontade de acertar. Porque é muito difícil para mim, acho que eu nunca fiquei tão nervosa para dar uma aula que nem hoje. Não por ser um tema difícil de estudar, a gente já estudou temas muito mais difíceis, mas por ser o tema que eu tenho mais dificuldade de colocar em prática, que é a mediunidade. Na hora que eu li, quase que eu pedi para trocar com a Silvia, eu falei, não é possível que eu cair justo com esse capítulo. Calma, não tenha medo. E aí, assim, é muito difícil. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu tenho dificuldade? Né? E aí caiu 2 capítulos complexos, que são as instruções de um espírito de luz. Né? Então, como é que eu vou comentar sobre a instrução de um espírito de luz, fazer um comentário sobre uma coisa que está além, né? Então, eu fui buscar as orientações da doutora Marlene e da Betinha no CD, que elas comentam as obras de André Luiz, para ver se eu podia complementar com a opinião da doutora, porque, sinceramente, eu não conseguiria fazer um comentário. São 2 capítulos muito extensos. No CD eles gastam em torno de 1 hora para cada capítulo. Então, assim, nós vamos tentar passar de uma forma geral que foi falado. Não vou ler, assim, todo o capítulo, porque também não dá tempo, ficaria muito monótono. E tentar passar os pontos principais. Acho que cada capítulo merecia uma aula, por ser tão importante, né? Mas eu acho que cabe a cada um de nós o estudo paralelo. Ler os capítulos em casa, estudar e vir aqui mais pra gente sintetizar, né? Então, a gente terminou o capítulo 4, né, com a conversa entre Vicente, que é um médico, com o André Luiz. E aí eles são convidados a assistir essa palestra. É uma palestra que vai ser do teléfono, né? Então ele fala assim que num grande salão cheio de pessoas, eles estavam lá aguardando a palestra de teléfono. E ele vai relembrar um pouquinho. Ixi, acho que não está passando. Não, dá certinho aqui não. Ah, não, aqui, ó. Aqui não passa? Passa por você, tem que ser. Então. Perdidão. Pra cima e pra baixo. Não pro lado. Então ele fala aqui o que vai acontecer.
cada ministério de Nosso Lar é uma universidade enorme. E o Allan Kardec, ele faz os cursos de pós-graduação lá. E nesse caso, que a gente vai estudar, quem comanda a expedição é o Teléforo, que faz parte do Ministério da Comunicação. Então eu fiz aqui, só para a gente lembrar, que a cidade de Nosso Lar, ela tem o formato de uma estrela, com 6 pontas. Vou parar nas 6 pontas aí. E no centro dessa estrela se encontra a governadoria, que é também o centro administrativo, e em cada ponta se localiza um ministério. E cada ministério tem 12 ministros. Então hoje a gente vai estudar, as informações estão vindo do Ministério da Comunicação, que está aqui nessa pontinha de baixo. Aí lá tinha todas as funções de cada ministério, não vou entrar em detalhes, mas no Ministério da Comunicação, como o próprio nome diz, ele é o responsável pelo intercâmbio com os que ainda estão encarnados. E tem uma observação lá que foi exatamente desse ministério que André Luiz ditou o livro, de todas as obras do livro, para Chico Xavier. Então é nesse ministério que existe esse intercâmbio. Aqui não tem nada a ver o Tobias com a história, mas só para ilustrar um pouquinho o Ministério da Comunicação, essa aqui numa visão do filme, né? E aqui os centros de mensageiros lá no Ministério da Comunicação, o trabalho deles, mais uma foto ilustrativa mesmo. E aí ele fala que se sentaram lá para assistir a palestra e em minutos surgiu o Telésforo cumprimentando a todos. E Telésforo diz assim: agora conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Pelo que a gente lê e estuda a fundo, eles falam assim, que todos nós que somos orientadores ou somos médiuns, nós fizemos cursos no plano espiritual para desenvolver essa mediunidade aqui. Houve todo um preparo, né? E muitos de nós, né, eles até deixam aqui claro que poucos conseguem um pequeno êxito e a maioria fracassa. E é tão dolorido a gente ver isso, porque assim, do meu ponto pessoal, uma das coisas que eu mais luto e barganho é sobre a minha mediunidade. E não consigo, né? De uma forma que eu já estava conversando com uma amiga que é médium e ela falou assim: as pessoas acham que a gente vai lá ajudar os espíritos. Eu vou lá para ajudar a mim mesmo, porque se eu não fosse, no mínimo eu já seria uma paciente psiquiátrica. Eu falei, eu também. Eu vou porque eu preciso. Falei assim, se você não sentisse nenhum desconforto em não frequentar uma reunião mediúnica, se você não ficasse desorientada, dormisse bem, você iria? Ela, claro que não. Eu falei, eu tenho vergonha de falar, mas eu também não iria. Não iria porque faz parte do nosso esforço, da nossa disciplina, né? E aí eu fico me perguntando, como é que eu posso ter feito um curso no plano espiritual, me preparado, combinado isso e chegar aqui e ficar rezando, torcendo para não acontecer isso, né? E aí ele fala assim, que na verdade o que Telésforo vai falar é da influência das atividades do Ministério da Comunicação no plano terrestre. E a mediunidade, ela é tratada lá nesse ministério que eu mostrei para vocês, no Ministério da Comunicação. E o médium, ele nada mais é que um intermediário das comunicações, né, que existem entre o plano terrestre e o plano espiritual. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de Nosso Lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros colegas que se preparam para as provas dessa natureza nos círculos da crosta. E aí ele fala assim, que estão reunidos então só as pessoas que fracassaram. E muitos que estavam candidatos a vir médiums para poder ver a experiência das pessoas que retornaram e fracassaram.
é indispensável socorrer os que enfrentam corajosas profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram-se a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Se a gente for ver, é um livro que foi escrito em 1982, foi editado em 1982, próximo a isso. E o quanto é presente, né, na nossa vida os acontecimentos que vem falando. Eles falam assim que à medida que a humanidade vai evoluindo ou vai reencarnando, a gente vai adquirindo experiências e vai encontrando uma maior ressonância com a espiritualidade. De uma forma assim que hoje, por nós sermos espíritos inferiores, nós estamos mais conectados com essa faixa vibracional de espíritos inferiores. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai se conectando com o nosso mentor, com a espiritualidade, que está sempre disponível e aberta para nos ajudar. Principalmente na colocação dessa mediunidade em prática, né? Então, desejamos e necessitamos auxiliar, isso tudo são as instruções de Telésforo, a fala dele. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes da incompreensão. O que ele vai colocar aqui, que nós vemos aqui, a referência de várias crenças religiosas não espíritas que vão contra, que não concordam com essa comunicação entre nós e os espíritos superiores. Então ele vai citar algumas, a Igreja Romana, a Reforma Luterana e mesmo alguns grupos espiritualistas, mas que não seguem os princípios da doutrina espírita. Então ele fala assim que nós estamos diante desse ensinamento que frente a algo que acontece frequentemente. As religiões, elas não compreendem o intercâmbio mediúnico que é feito dentro dos cursos das instituições espíritas. E a doutora fala lá na explicação do CD que isso que acontece, nós estamos cooperando com os ensinamentos de Jesus. Que em várias passagens do Evangelho, Jesus nos ensina com o exemplo dele. E até ela dá uma explicação, incluindo Madalena, da qual Jesus retirou 7 espíritos inferiores e recomendou que nós fizéssemos o mesmo, né? Seguíssemos os exemplos de Jesus. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Então ele fala assim que o que a gente tem que ver com essa expressão, que o capítulo é bem extenso, ele vai falar o que cada religião acha, sobre o que elas não concordam com o espiritismo. Isso historicamente a gente conhece e a gente vivencia até hoje. Mas ele fala assim que todas as religiões são sagradas nas suas manifestações. Porque todas as religiões, elas vão ensinar pra gente o caminho de Jesus. E o livro nos educa para não ir contra essas religiões, mas ao contrário disso, seguir os exemplos, né, de Allan Kardec, do que está escrito nas obras de Allan Kardec, falando de que a gente tem que ter caridade, de que a gente tem que ter paciência, de que a gente tem que ter indulgência. Então acho que é mais um capítulo explicando sobre os pontos de vista religiosos que existem no mundo, né? Eu particularmente achei o capítulo 6 um pouco mais interessante, mas ele coloca sobre sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem por enquanto que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmo. E aí ele vai comentar que não existe o céu, o purgatório e o inferno. A doutora fala assim que por pior
estágio evolutivo que se encontra o ser humano, ele nunca vai permanecer eternamente nesse estágio. Que uma hora o coração dele vai ser tocado para que ele siga os ensinamentos de Jesus, né? É nesse sentido de mudança que o Espiritismo tem que ser trabalhado, mostrando aos homens que nós temos a capacidade de criar esses estados infernais que nós mesmos nos colocamos. Esse inferno faz parte da nossa criação mental e da nossa condição espiritual. E ele fala assim que não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. Essa briga entre religiões é uma perda de tempo. Apesar de que não acreditamos da mesma forma, e até tem um ponto assim, específico, que a Betinha faz um comentário no CD, perguntando para a doutora se ela acredita que um dia todos nós vamos nos igualarmos, todos nós vamos acreditar na mesma verdade. E a doutora diz que sim, que até hoje, assim, na TV, né, hoje em dia a gente já vê as mídias mais importantes colocando lições espíritas, né, para a população. E que no final a verdade sempre vem à tona, é a conclusão da doutora, né. Uma vez, eu sempre tenho comigo uma certa resistência, assim, a acreditar que o Espiritismo é a terceira revelação, porque eles falam assim que a gente tem que ser humilde, e aí eu fico assim, por que o Espiritismo tem que ser o dono da verdade? Aí vai morrer e falar, tá vendo? E um dia o Maida e o Flávio até fizeram um comentário que me deixou de certa forma aliviada, que a gente não tem como ter uma compreensão total de tudo. Essa é uma verdade que a gente pode atingir no momento. Não é que o Espiritismo está certo, a gente não sabe o que vai ser revelado para nós futuramente, quando a gente atingir um outro grau evolutivo, né? E eu acredito muito nisso. Não vai ter essa afirmação de que tá vendo, evangélicos, nós estávamos certos, tá vendo, católico. Eu acho que são pontos, como ele diz, não cabe a nós ficar aqui discutindo qual religião está certa, mas e sim considerar de que todas as religiões são válidas, porque todas são um caminho que nos leva a Deus. Isso vem da palavra religare, né? Religião, religare, que nos liga a Deus, né? Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos no domínio do mar, da terra. Os assassinos da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Aí faz um relato de como está a situação no mundo atual. E aí a gente vê que, apesar de todo avanço da ciência, a alma sofre grande parte na Terra ainda. Nós somos portadores de medo, de ansiedade. Nunca soubemos tanto sobre tecnologia, avanço tecnológico, exames na medicina, é tudo tão de alta tecnologia, e nossa alma sofre depressão, ansiedade, pânico, coisas tão assim primitivas que nem nós e nem os maiores cientistas conseguem sanar de imediato a dor que cada um hoje carrega na alma. Uma hora ela fala assim, que a tecnologia é tamanha, mas o nosso espírito não comporta tudo isso que está sendo desenvolvido, né? Indicando que não estamos preparados para essa evolução científica e tecnológica, porque esmagadora porcentagem dos habitantes da Terra se prepara para a real evolução. Nós estamos constantemente ligados à evolução material. Mas a nossa evolução espiritual, são poucas as pessoas que se comprometem. E o surgimento dessas doenças psiquiátricas, desses transtornos mentais, vem de encontro a isso.
Porque a parte material avança rapidamente e a nossa parte espiritual lentamente. O choque de informação, a velocidade com que as informações chegam a gente, causam em nós esse estresse, esse pânico, esse medo, né? Basta a gente ligar a TV, a gente fica atordoado, né? Cada pessoa que a gente atende é um comentário sobre o Brasil, sobre os políticos, né? A forma como a gente hoje em dia é tratado na rua. Por mais que a gente reze, faça vibração, a gente está constantemente diante de pessoas que estão instáveis. Então, foi uma coisa que eu até falei com a dona Aura essa semana. Orar e vigiar tem que ser, assim, tinha que estar escrito no céu, né? Pra gente lembrar toda hora. Porque 1 minuto que a gente vacila, a gente entra em choque com pessoas que estão desequilibradas, pessoas que estão em outra vibração, pessoas que estão, ainda mais num momento como hoje, onde só se comenta sobre o mal, sobre o roubo, né? Então, assim, as agressões verbais, físicas, estão muito acentuadas. E se a gente não manter a nossa vibração, a gente vai acabar sofrendo graves consequências. Não é nada, somos vítimas, não, fazemos parte disso, né? A gente constrói esse governo, essa humanidade. Então ele fala assim, que muitas vezes nos dizemos devotos de determinadas religiões, temos tendência a manter a religião como uma de nossas metas. No entanto, na vida prática, na luta de cada dia, nós não colocamos esses ensinamentos religiosos como sustentáculos de uma vida melhor. É tudo muito superficial, né? A gente estuda, a gente tenta fazer as palestras, a gente frequenta 3 reuniões na semana, mas vivenciar isso é muito difícil mesmo. Colocar os ensinamentos em prática, principalmente quando a gente não tem uma outra escolha, né? Aí que a gente vai colocar mesmo. Quando a gente tem uma opção, a gente ainda troca, a gente ainda barganha. Então, a frase que eu mais gostei, né, o que mais chamou, o comentário que eu mais gostei sobre esse capítulo, ela fala assim: precisamos trabalhar o sentimento. Ela fala assim que a gente está evoluindo muito na tecnologia, a gente esquece de trabalhar o sentimento. Precisamos trabalhar o sentimento. E eu lembro que uma vez eu estava fazendo terapia e o moço me deu uma caneta e fez um círculo e falou assim: desenhe quantos por cento aqui você acha que é desenvolvida na parte racional e quantos por cento na parte emocional. E o meu desenho era 75% racional e 25% emocional. Então tudo que eu tinha que responder emocionalmente, eu era boa. Eu acho que eu sou melhor do que emocionalmente. Se tiver que tomar uma atitude prática, teve uma parada cardíaca, resolvo. Agora, tudo que envolve sentimento é mais difícil lidar, porque aí a gente perde o controle, né? E aí eu sempre tive isso na minha mente. Então a gente tem que desenvolver o seu lado emocional, porque a evolução se dá quando os dois pontos ficam em equilíbrio. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Quem é muito emocional sofre, quem é muito racional também sofre. E a gente está aqui para evoluir. Então a busca, a conquista seria o equilíbrio. E aí a doutora fala assim: e é mais fácil lidar com o intelecto, porque as operações são simples, os exercícios são mais focados. E é verdade. Isso que eu sou racional. Podemos corrigir dados, a gente pode aprofundar conhecimento sendo racional. No entanto, o sentimento do amor, que é o mais básico para transformarmos interiormente, esse não é vivenciado por ninguém. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Gente, foi tão difícil estudar para essa palestra, porque foi só chapuletada. Eu falei, não é possível. Aí eu lia, falava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso, né? Como é que eu vou tentar colocar isso em prática na minha vida? Porque não é só vir aqui e fazer a palestra, é tentar exercer isso, né? E a mediunidade, ela nos estimula a isso, ao sentimento, a exercer o nosso sentimento, exercer a compaixão, o auto-perdão,
né? Quantas coisas a gente aprende no desenvolvimento mediúnico? Quantas coisas! E assim, é uma coisa que eu falo de coração. No começo eu vim obrigada. Depois eu comecei a acostumar. Até um dia que eu falei, nossa, não vejo a hora de chegar à noite. Falei, tá alguma coisa estranha, né? Hoje eu não consigo mais não vir. Eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer ainda, isso eu tenho certeza. Mas eu não... Tantas oportunidades, assim, que eu já aprendi, já vivenciei, pelo simples fato de me disciplinar a vir. Quantas informações eu já obtive com a minha frequência, simplesmente com a minha frequência de corpo presente, pelo fato de eu estar vindo. Tem dia que eu saio daqui e falo, nossa, eu não merecia saber isso. Não merecia ter aprendido o que eu aprendi hoje. E aí eu falo assim, eu só aprendi porque eu vim. Se eu não tivesse vindo, eu não teria tido essa informação. Se eu não tivesse vindo, eu não teria aprendido isso, né? E são lições, assim, tão significativas, e são tantas lições que se perdem. E às vezes isso me incomoda um pouco, porque assim, o paciente, quando ele é interessante, ele tem um livro, ele tem um prontuário. Então, por exemplo, eu atendi ela, nossa, é muito importante isso, ela saiu, apagou isso da minha mente, porque se nós formos acumular todas as doenças, ninguém consegue atender, vai saturar o cérebro. E aí, às vezes, eu fico pensando sobre esses aprendizados que a gente tem no centro espírita, né? Semana passada, eu estava na hora do passe, eles me chamaram para ir lá ajudar a dar o passe antes de começar a dar o passe. E na hora que eu fui dar o passe numa das nossas amigas, eu concentrada, eu via sair da cabeça dela uma luz tão forte que subia. E aí eu ficava olhando na cabeça de todo mundo, tinha uma certa luz, mas não era uma luz tão forte como a daquela pessoa. E aquilo me chamou muita atenção e eu, mas deve ser da minha cabeça. E eu assim conectava e era muito forte, eu tive certeza que não era. E aí eu pensei, falei, eu devia falar pra ela que o que ela tá pedindo tá sendo ouvido, né? Porque tá subindo num fluxo muito diferente aqui na sala. Aí eu falei, mas ela pode não acreditar. Aí meu segundo pensamento foi assim, por que será que só o dela faz isso, né? De ninguém. O que será, né? Por que só o dela? Fiquei meio revoltada, assim, que só o dela. Mas aí eu pensei, assim, terceiro pensamento, como será que ela tá fazendo isso? Como? Porque o que ela tá fazendo é efetivo. Então, eu pensando ali, só consegui dar o passe nela. Eu pensei assim, na hora que terminar, eu vou perguntar pra ela como que ela reza. Porque, né, ela deve me explicar porque eu vou rezar igual. E eu só fui contar pra ela, gente, na curiosidade de saber como que ela reza. Aí acabou, eu perguntei pra ela, falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você pede as coisas pra Deus? Porque assim, você pode não acreditar, mas eu acreditei. A forma como você estava pedindo subia numa força tão grande, iluminada, num fluxo totalmente diferente da sala. Sabe o que ela respondeu? Eu não estava pedindo nada. Eu estava vibrando amor. Ai, deixa eu fazer um comentário bem nesse link. Você pensar assim, que o quanto é importante a nossa vibração de amor ao próximo. Tanto do bom quanto do ruim. Então quando você encontra uma pessoa que você ama, que você abraça, o tanto de energia que você transfere para ela, isso é um remédio. Então a nossa orar e vigiar tem que ser constante, porque quando você briga, o que vem de ruim, a gente tem que bloquear isso, né? E o poder da oração para um doente, fiquei pensando, quando você vibra para um doente, o quanto isso ajuda nele, né? E quantos exemplos a gente tem com o Dr. Albert sobre o refazimento perispiritual, né? Daquele espírito pré-desencarne, né? Sobre a capelania, sobre os passos que são dados, tudo isso é mediunidade, né? Tudo isso é atendimento, é doação. E eles falam muito sobre o médium tem que ser um servidor, deixar de lado toda a falta, colocar tudo que ele tem de melhor no coração dele nesse trabalho de doação, sendo humilde, né? Existe uma oração sufi. Os sufis são a parte mais mística do islamismo.
É uma oração que é muito impressionante e tem tudo a ver com o que a Thalita está falando, que diz o seguinte: Senhor, se eu te procurar com medo do teu inferno, coloque-me lá. Se eu te procurar com ânsia pelo teu paraíso, tire-me de lá. Mas se eu te procurar por amor a ti, não poderás deixar de me ver. Essa prece, essa poesia, eu acho que mostra bem um ponto muito crucial para a gente começar a vivenciar realmente o Evangelho no dia a dia, minuto a minuto, todo o tempo. Sim, não, aqui eu consigo ser cristã, dentro da casa espírita, lá fora eu já não consigo, né? Então, isso é muito importante, a nossa relação com Deus. E essa relação que não é de troca, que não é peditório. É uma relação que é porque nós o amamos, porque Ele é nosso Pai, porque nós estamos mergulhados nele, porque Ele é absurdamente incrível, né? E todo o tempo, não existe um momento que eu vou falar, ai, eu vou fazer escondidinho de Deus, né? Mas a gente ainda troca demais, e na troca não existe amor, gente. O amor cristão é completamente sem reciprocidade. Então, é o tempo todo, independente de qualquer retorno. O que isso prejudica? A nossa cultura capitalista ainda é muito de troca, demais. E essa cultura econômica foi para a vida cultural de uma forma geral. O cristianismo tenta romper com isso há 2000 anos. Que é fazer o quê? O amor é universal e não é, o fariseu não, a prostituta não, o cobrador de impostos também não vou amar, não. É todo mundo que vai amar, todo mundo, inclusive os ladrões. Só o amor que constrói tudo que nós precisamos. Exatamente, mas essa questão da prece eu acho que é fundamental, é uma coisa para nossa autocrítica mesmo, porque a gente ainda tem uma relação com Deus que é muito de troca. O que você quer falar, Betinha? Eu quero falar que confirma muito bem o que você, a nossa colega está dizendo também, porque veja bem, aquela noite que você falou a respeito da luz irradiando na cabeça da nossa colega, você lembra o que ela falou? Estava pensando no meu pai. Vibrando amor. Vibrando amor. E gratidão. Isso, e veja como foi recíproco, porque ela vibrava e ao mesmo tempo estava recebendo. Né? E são duas criaturas que se amam incrivelmente. Nós conhecemos o paizinho dela, fizemos várias visitas, né, o nosso grupo. E essa vibração de amor é tão... Um dia a Fernanda deu a palestra e ela foi tomar o passe. Eu vi um negócio na sala que eu nunca tinha visto. Ela deu passe, ela tomando o passe, ela deu passe na sala inteira. Tamanha energia que saía dela e irradiava. A hora que acabou, eu falei assim pra ela: como você fez isso? Ela riu, ela sabe. Eu tô vendo tudo doida. Eu falei: você viu o que aconteceu? Ela sabia o que tinha acontecido. Ela entrou pra tomar o passe, a vibração dela foi tão positiva que ela deu passe na sala inteira. Eu nunca tinha visto um passe tão bonito como foi aquele dia. E aí a doutora fala assim que o orgulho e o egoísmo são vícios milenares que trazemos das épocas mais primitivas, né, que a gente vivenciou. E nós cometemos esses erros e repetimos. Nós não temos coragem de enfrentar os nossos próprios vícios, que nos deram tanto sofrimento e causam sofrimento nas pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente vai repetindo as velhas fórmulas, e isso é fato. A gente repete, se a gente não quiser vivenciar espiritualmente, a gente olha nas nossas relações de amizade, de namoro, de vínculo entre empregado e empregador. Nós vamos repetindo sempre as mesmas fórmulas. E essas formas são terríveis, porque elas desestruturam a nossa própria personalidade verdadeira, né? E nós ficamos girando em torno de um ego, do personalismo, e não saímos do ego para dar vazão ao inconsciente, ao espírito eterno que necessita do alimento chamado amor. Essa frase da doutora resume os 8 capítulos que a gente estudou agora sobre a Joana de Ângeles. Aí eu liguei para a Silvia e falei: Silvia, a doutora deve ter devorado a obra da Joana de Ângeles.
Porque ela resume tudo, o ego, a sombra. Eu falei, nossa, a doutora sabe tudo ela sabe, gente. E assim, admirada com os comentários. E o homem dominará cada vez mais a paisagem interior que lhe constitui moradia, a exterior que lhe constitui moradia, à medida que enquanto a gente não trabalhar a nossa parte interior, a gente está se distanciando cada vez mais. Então isso vem de novo sobre a nossa evolução material e a nossa lentidão na nossa evolução espiritual. Deixa eu dar uma observada aqui que a gente pode falar, porque são 2 capítulos. Então, assim, em resumo desse capítulo, para poder falar um pouquinho do capítulo 6, é que o médium, ele tem que... A doutora fala que se ela pudesse resumir todo esse capítulo numa palavra, numa frase, ela fala assim que o médium veio para servir. E o capítulo é todo dedicado aos que partiram do plano espiritual com a tarefa de comunicação entre os 2 planos de vida, e aí englobam tanto os médiums como os doutrinadores, né? E todos aqueles que se utilizam, né, desse serviço, e que a gente tem que tomar esse serviço como uma honra, como uma responsabilidade. E ela coloca que servir implica em humildade. Se não formos assim, trabalhadores que trabalham a humildade, a gente nunca vai conseguir colocar em prática da forma como a espiritualidade espera de nós o nosso serviço com a mediunidade. E um ponto que acho que chamou muito a minha atenção nesse capítulo, que ela fala assim, em várias horas, que a gente tem que trabalhar muito o nosso personalismo inferior. Eu falei, mas o que é esse personalismo inferior, né? Que é colocar a nossa própria personalidade antes do Cristo e dos ensinamentos da doutrina. Então, se a gente parar para trabalhar isso, parar de olhar para o nosso eu, tentar na íntegra colocar em cada ato nosso os ensinamentos de Jesus, né? Como que muda a estrutura, como que muda o nosso caminho evolutivo. Mas é muito difícil, por isso que eu falei que é um capítulo muito difícil de dar a palestra, porque ele é um dos capítulos mais difíceis de eu colocar em prática na minha vida, né? Então, aqui, assim, fazendo uma analogia simples entre o corpo humano e o Brasil, na hora que ela fala, assim, que o corpo humano, a humanidade terrena atualmente, é como um grande organismo coletivo, onde as células que são cada personalidade humana se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Essa é uma frase desse capítulo. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, onde as células, imagina o nosso corpo humano, e cada célula é um personagem. E aí a gente pensa no Brasil, né? Cada pedaço é uma personalidade. E aí a gente fala, nossa, o Brasil está perdido. A humanidade, né? Se cada um de nós nos transformássemos, o Brasil estava solucionado, né? O mundo, o planeta, se cada um trabalhasse a sua reforma íntima, a sua melhora, né? A sua evolução espiritual, a solução não estava aí. Não tem como a gente ter um corpo em harmonia se uma célula do fígado não se comunica bem com uma célula do coração, com a célula do cérebro. Para o organismo ser saudável, todas as células têm que trabalhar em harmonia. Então não tem como o Brasil ir para frente se um irmão aqui ainda é desajustado, o outro é corrupto, o outro... Nós vamos ter que evoluir em irmandade. Um ajudando o outro, todo mundo fazendo a sua parte e ajudando o próximo, né? Essa é a tarefa. E aí ela termina o capítulo falando sobre... uma coisa que a Sil falou, a gente não consegue, o pensamento, não consegue disfarçar. Aqui a gente consegue esse negócio do jeitinho brasileiro, de barganhar, mas na espiritualidade não, né? Não tem indicação, tudo é fruto do nosso próprio merecimento, do nosso esforço. E aí tem o capítulo 6 ainda.
que é sobre as advertências profundas do teléfono. O teléfono nos faz uma advertência que centenas de pessoas partem com a tarefa de doutrinação, alguns alcançam os resultados parciais, mas a maioria fracassa. Será que a gente não está nesse grupo, gente? É claro que a gente está. O que a gente estava falando, eu tenho a nítida sensação que eu já tive lá, naquela reunião, levando mais uma cacetada e me programei para vir e estou falhando de novo, tudo exemplificando esses vícios que a doutora deixa claro, repetindo vícios, né? Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Não vai dar para eu falar o capítulo inteiro, mas o que me chama mais atenção assim, do que eu estudei e que eu fui anotando nos pontos, né, é que nós não nos adequamos à responsabilidade assumida no plano espiritual, abafamos a necessidade de cumprir algo que prometemos e também a recordação desse dever cumprido. Gente, à medida que a gente se eles colocam lá no primeiro capítulo que a gente está 24 horas influenciado por uma espiritualidade em comunicação constante. Tem muitas coisas que eu observo, que eu fazia durante o meu desprendimento durante o sono, que eu não faço mais. E dou graças a Deus. Se a gente... mas como é que você sabe disso? Como é que a gente... Basta a gente se colocar à disposição. À medida que a gente vem trabalhando e estudando, até durante o nosso sono a gente começa a perceber que a gente começa a fazer coisas diferentes, estudos diferentes. Quantos insights a gente acorda e fala, nossa, eu tenho sonhado tanto que eu estava num curso, ou eu acordo com uma vontade de ler tal livro, tal parágrafo, né? Quantos insights a gente começa a ter. Eu tenho certeza que a gente recebe muito mais do que a gente oferece um pouquinho do nosso esforço e recebe um caminhão. Oferece mais um pouquinho e recebe mais um caminhão. Então, assim, a espiritualidade, ela dá brinde, eu acho, pra gente, constantemente, né? Quantas vezes, a doutora falou assim, que no atendimento fraterno vem pessoas em busca de orientação, porque são médios, e quando dizemos que elas precisam trabalhar como médios, que precisam se devotar na causa do bem, elas nunca mais voltam. Quantas pessoas são médios e terminam a existência antes do tempo justamente por não terem exercido o trabalho mediúnico? E aí eu fiquei pensando, né? Eu até liguei pro meu pai e falei, pai, você não acha que a gente tinha que trabalhar mais essa parte mediúnica? Porque a gente pode morrer antes da hora, né? Não, mas eu barganho o tempo todo, ele falou. Eu tento compensar de outra forma, faço caridade, faço não sei o que, né? Falei, não, mas a gente precisa fazer outras coisas, né? Porque na hora eu fiquei com medo, não de eu morrer, de eu perder as pessoas que eu acho que são médios e não estão exercendo a mediunidade, né? Porque a gente é egoísta, né? Não quer perder. E aí ela fala que saímos do plano espiritual com uma grande bagagem. E quando a gente chega aqui, a gente não consegue usar 1% de tudo aquilo que a gente trouxe de bagagem. O Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Então ela fala assim que a maioria das pessoas chegam no Espiritismo como verdadeiros caçadores de interesses pessoais. E não serão admitidos senão aqueles que não sugerem caminhos do mestre. Ele é bem enérgico na palestra. Quem não tiver voltado com o coração, quem não tiver esse desejo íntimo, não vai ser aceito, né? Os verdadeiros fiéis, eles entram no Espiritismo e o Espiritismo entra neles. A doutora sempre falava isso, né? Que a gente entra na religião, mas a gente tem que deixar a religião entrar na gente, né? Que ele fala que seremos testados em inúmeras circunstâncias e dentro também dos chamados hábitos negativos nós vamos ter várias tentações, né? Para colocar em prática aquilo que a gente está estudando. E aí eles pedem para a gente trabalhar bastante, principalmente os médios, essa vontade que a gente tem de aparecer,
né? O personalismo inferior, a doutora fala assim que é como se fosse, fazendo uma analogia a uma bolha de sabão, que vai se arrebentar em segundos, né? Sempre nos posicionando de modo a ser superiores, às vezes, aos próprios benfeitores. Porque ela fala, nos trabalharmos para que esse nosso personalismo inferior seja deixado de lado, que esse é um dos maiores maus do médium. E que o resultado disso é pouco estudo das obras de Kardec. A pessoa se coloca lá no trabalho mediúnico, mas ela não se esforça, não é simplesmente a disciplina da frequência. Gente, a gente tem que estudar, nós somos ferramentas, né? Ninguém está pronto. Muitas casas espíritas precisam assim, de 8 anos para sentar numa mesa de desenvolvimento mediúnico. Se você for na Seara Bendita, na Federação, na Casa do Caminho, são poucas as casas que nos permitem a ter esse tipo de trabalho, né? A pessoa chega aqui, sabe nem o que é o espiritismo, nunca ouviu falar em Allan Kardec, sobe para trabalhar. É a ideologia da casa. Mas é de nossa responsabilidade também estudar que tipo de médium vai ser esse. E aí eles falam assim que uma mínima advertência que a pessoa recebe na sala por uma orientação para o próprio bem, ela se melindra e vai embora. Ela não aceita receber. Seu personalismo inferior. A opinião dela é muito maior do que a própria doutrina. E a doutora fala, isso é falta de estudo das bases. Porque quanto mais você estuda, mais você aprende e se coloca à disposição da doutrina para estar evoluindo, né? E assim, para ver o quanto isso é... Aí uma coisa que ela... o quanto isso é difícil... é que ela fala assim que uma pessoa que tinha vindo para ser médium em falha, ela sempre, eu já ouvi ela contar essa historinha umas 2 vezes, que é do irmão X, que fala que uma pessoa veio, falhou de todas as formas na mediunidade, de todas as formas na vida, e quando ela chegou lá e foi mostrado para ela que ela tinha falhado do compromisso que ela assumiu, não sei qual era, ela falou, nossa, eu estou muito envergonhado. Na próxima encarnação, deixa eu voltar com algum câncer, ou com alguma lepra, ou paralítico, me dá uma doença grave para que eu possa pagar de forma assim, compulsória, tudo. E a espiritualidade falou assim para ela, não, você não vai ter nada disso, você só vai ser médium. E essa pessoa lá, médium, né? E essa pessoa volta, né? E até tem essa historinha. Quando vão procurar ela para trabalhar, ela tinha que dedicar acho que 6 a 8 horas do dia dela durante 30 anos para fazer o propósito ser cumprido. E ela não chegou a cumprir quase nada. E um dia vão até atrás dele na casa dele, chega lá e está deitado numa rede, descansando. E aí ele pega e fala... A doutora conta que a única pessoa que trabalha 24 horas de graça assim é o relógio, né? Lá a história ali que ele fala que é o burro. E aí a gente vê, né, o quanto disso. E são tantos ensinamentos, né? Até eu estava comentando com a Silvia sobre isso, sobre essas lições, o quanto de conhecimento que a doutora tinha, que a gente pode aprender lendo nos livros dela. E ela comenta assim, que durante 4 anos, 4 vezes por semana, ela conviveu com Chico Xavier. Isso foi uma verdadeira universidade para o espírito dela. E ela tinha consciência de quando ela voltasse à pátria do pai, isso ia ser cobrado dela. Porque ela teve essa oportunidade, essa grande lição de conviver com o Chico. E, gente, o quanto que a gente teve de oportunidade de conviver com a doutora, de ouvir as lições dela, né? Hoje a gente tem que estar aqui, às vezes, no lugar dela para falar. Eu falei, gente, quanto seria enriquecedor a gente estar lá hoje ouvindo o capítulo 5 e 6 através da doutora, né? E muitos aqui tiveram oportunidades, né? A Yara me falou, eu estudei os mensageiros junto com a doutora. Eu tenho tudo grifado, as anotações que ela falou. E aí eu lembro, nossa, a doutora leu mesmo umas 10 vezes cada livro, né? Porque, tipo, ela deve ter lido sozinha, ela leu pra fazer o CD, ela estudou com vocês, tem um monte de aula dela, cada livro, não sei quantas vezes ela leu. E, então, assim,
Às vezes eles falam, a gente podia ter aproveitado mais, mas gente, o tanto de material que tem disponível na internet, no YouTube, as palestras, todas as obras de Allan Kardec, quem já leu todas as obras, né? Quem já leu todas as histórias, não consigo estudar as obras, a gente pode ler os romances do André Luiz, né? A gente precisa ter disciplina para que a gente consiga vencer esses nossos vícios. E é um esforço que sozinho a gente não consegue, mas se a gente se ajudar, se a gente se colocar no propósito, se a gente se unir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que combinar cada vez mais com os nossos familiares, de fazer o evangelho no lar, de frequentar o centro, não vir só para tomar o passe, mas se colocar à disposição da espiritualidade para fazer um serviço voluntário. Não precisa ser na creche, onde que o coração da pessoa se sentir confortável. Se vincular a grupos de estudos, né? Quanto esses grupos são enriquecedores? Mas eu não posso sair. Gente, existe Haroldo Dutra, grupos de internet. Basta a gente ter vontade, né? Eu estava lá no plantão ouvindo o CD, eu ouvi um, falei, amanhã eu ouço 2. Aí eu ouvi ela falando assim, a gente tem que estudar o espiritismo até morrer, não pode ter cansaço. Falei, eu vou ouvir o 2 hoje. Eu fui dormir 3 horas, porque eu queria saber o que ela tinha para falar, porque aquilo me acrescentou de uma maneira assim, significativa. E assim, acabou 3 horas da manhã, se tivesse que ouvir outra, eu ouviria de tão interessante e tão, como se fosse um alimento para a nossa própria alma, né? Então, queria compartilhar isso com vocês, sobre esse propósito de estudo, de reforma interior, de evolução, da gente se esforçar. Muitos de nós não vem nem na palestra das 7 horas. A gente precisa, da mesma forma que a gente se organiza para a nossa vida material, a gente tem que se organizar para a nossa vida espiritual. É um chamado. E aí, tô cansada, não vou hoje. Hoje, gente, vai lá, a gente descansa lá, toma um passe, sai de lá reformado, né? Não, a gente sempre arruma uma desculpa. Então, acho que é um chamado para cada um. E aí eu fico com essa frase, a saudade de alguém é a fome do magnetismo desse alguém. Que a gente possa... a saudade de alguém é a fome do magnetismo de alguém. Então acho que é por isso que a gente